Senhores patriotas, Sargento Roseno falando. Venho aqui trazer uma informação muito forte para que você venha usar da sua inteligência, do seu conhecimento, o porquê que ainda não teve uma intervenção militar no Brasil. No Brasil. Vamos lá. Nós tivemos aí a paralisação dos caminhoneiros, homens de fibra de herói, trabalhadores que contribuem com o crescimento do Brasil e não são reconhecidos nem pelo poder público e nem tampouco por alguns da população brasileira. Os caminhoneiros foram usados por movimentos políticos, por futuros candidatos, para se lançarem em uma futura eleição, enganando a todos, fazendo negociata nos bastidores, e ainda esses que representam o caminhoneiro vieram acusar o movimento nacionalista, ou que seja, intervencionista. Senhores, acordem e prestem bem atenção nesta informação. O Brasil está sendo roubado, surrupiado há mais de 32 anos por urnas fraudáveis e eleições mentirosas. A eleição no Brasil é a maior enganação que acontece nesse país. Aí eu vou te falar um motivo que você está triste, que você até mesmo está contra as Forças Armadas, contra os generais, contra os militares, porque você não tem conhecimento do que está acontecendo nos bastidores da política do Brasil e no mundo militar. Acontece o seguinte: os esquerdopatas, os globalistas, as oligarquias, que são todos unidos num só pensamento, que se utilizam de políticos do Brasil para prejudicar a nação brasileira. Aí você me pergunta, mas Sargento Roseno, como é que pode um político prejudicar o seu próprio país? O jogo de interesse, o jogo da ambição, a soberba por dinheiro fala mais alto do que o sangue de pessoas inocentes, que é a nação brasileira. Esses políticos, pessoal, é como se um cidadão, como se um indivíduo entrasse no mundo do crime, do tráfico de drogas. Amanhã ele quer sair, ele não consegue sair, porque ele sai sabendo muita coisa e ele é morto, ele é penalizado com a pena de morte pelo crime organizado. E a política brasileira é a mesma coisa. Todos esses políticos que aí estão envolvidos, todos esses que compõem o STF, o STJ, não vou dizer todos 100%, mas alguns fazem parte desta organização criminosa. E se não fizer o jogo daquilo que eu havia falado anterior, esquerdopatas, globalistas e oligarquias, é morto com a pena de morte e a sua própria família pode sofrer as consequências. É por isso que esses bandidos políticos se envolvem no mundo do crime político e não tem como sair. E aí eles estão na luta para manter eleições com urnas fraudáveis. Aí te digo, mas os caminhoneiros fizeram uma greve, uma paralisação. Os caminhoneiros não fizeram greve, simplesmente foram usados pelo mundo político para afrontar as Forças Armadas. Entenda o que eu estou falando. O Exército Brasileiro não pode fazer uma intervenção nos moldes de 64,
colocando tanques de guerra na rua, armamento, dando tiro no cidadão. Isso é prova. Você viu esses dias dos caminhoneiros? Teve alguns da esquerda que se levantaram contra os militares. Foram presos e começaram a acusar os militares de ditador. Você imagina se o exército fosse cair nessa estratégia pobre da esquerda, de causar uma guerra civil, colocar as tropas na rua para ter um embate, o combate da esquerda para com o exército. Aí o exército iria assumir, aí eles iriam se aproveitar da situação e dizer que houve um golpe militar, como eles acusaram os militares no ano de 64. Então preste bem atenção. O senhor, eu até compreendo que o senhor está revoltado, que o senhor está desanimado, porque não acontece uma intervenção nos moldes de 64, com tanque de guerra na rua, com armamento e tudo. Eu compreendo a sua revolta. Você está xingando o exército, falando mal do exército brasileiro, falando mal dos generais, porque você não sabe, você não tem conhecimento do que está acontecendo nos bastidores da política e do exército brasileiro. Digo, a intervenção militar já está acontecendo de forma silenciosa. Você vai falar, sargento, conta outra história que isso aí não me agrada, você quer se aparecer, você quer fazer mídia. Querido, eu não preciso de nada para se aparecer. Eu não tenho necessidade de ficar inventando mentira para enganar para o povo que vai acontecer A, B, C ou D. Nós temos que unir a nação brasileira para libertar o Brasil. Nós temos que unir a nação brasileira para libertar o Brasil de todas essas mazelas do que está acontecendo. Digo, a intervenção militar já está acontecendo. Basta você prestar bem atenção. O Exército Brasileiro já está agindo e faz tempo. E te falo, o Exército Brasileiro nunca vai falar quando vai atacar. Você que diz que vai atacar, que vai ocupar o Congresso Nacional, que vai ocupar a Brasília, que vai tomar tudo, me desculpe, você avisar para o teu inimigo que vai atacá-lo, isso é falta de estratégia, isso é falta de conhecimento de guerra. Não se ataca o inimigo avisando o inimigo. Não se ataca o inimigo. Então digo, queridos brasileiros, vamos unir as nossas forças. Acredite que você pode tudo. Acredite que todo o poder emana do povo. Artigo 1º, parágrafo único da Constituição. O Brasil é do povo brasileiro. Não desanime. Juntos somos mais fortes. Lutar sempre, sem nunca pensar em desistir. Sargento Roseno. Avante, urra!